Então, bom dia. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, vai entrar depois. Olha, nós estamos aqui, tá? É ao vivo, estamos ao vivo no Meet, estamos ao vivo no TikTok, estamos ao vivo aí no YouTube, estamos aí ao vivo em várias redes sociais, né? E aqui, se você é novo, seja muito bem-vindo, né? A nossas lives aqui. Tá legal, família? Então, que eu posso dizer para você é o seguinte: nós fazemos aqui 2 lives por dia, tá? Nós fazemos a live da manhã, que é essa aqui pela manhã, onde nós vamos aqui falar um pouco do indicador, mas é uma aula voltada, né? Eu costumo falar que isso aqui é assunto de mentoria. Eu vou te entregar uns assuntozinhos aqui, que muita mentoria por aí, onde você paga caríssimo, não vai chegar nem perto do que eu vou te ensinar aqui, tá legal? Então, é um assunto para iniciante, é um assunto para quem já está há 5 anos no trade aqui e ainda tem dificuldade. Então, o propósito da minha live não é só apresentar o brabo, né, o indicador ali. Vocês verem que realmente ele tem uma assertividade incrível, mas não é sobre isso, né? Eu gosto sempre de ensinar vocês que nós não pegamos todos os sinais. Nós fazemos uma análise, né, de price action. Nós precisamos sim analisar para tomar a decisão de entrar ou não naquele sinal. Então, você não pode ignorar padrões gráficos. Então, eu vou te ensinar aqui, tá? A como você vai fugir, então, aí, né, de alguns loss ali que eu e você, a gente não teria pego simplesmente por uma análise muito simples. A gente poderia ter evitado, a gente poderia aumentar muito mais nossa assertividade fazendo uma análise ali bem simples. Tá legal? Então, a gente opera 2 vezes por dia. Pela manhã, é um bate-papo aqui mesmo, né? Mostrando o indicador na prática aqui. E operamos à noite. Então, Bia, você opera com o indicador? Operamos ao vivo, mostrando para vocês na prática. A gente está com uma assertividade muito bacana, né? Ó, operando ao vivo junto com o Brabo ali, ó. Vocês percebem-se, né? Que vários meses fechando no positivo. A gente tem loss, a gente tem win, mas né, nós ali conseguimos sair consistente somente usando o Brabo aí nas nossas lives. E à noite eu vou te entregar essa matemáticazinha aqui. Você precisa participar da live da noite, onde eu vou responder: é possível viver de trade? É possível. Só que só é possível com uma matemática que funciona. Olha aqui, ó, vou resumir para você. Você tem aqui ó, uma estratégia ruim. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Se você tem uma estratégia ruim, você percebe-se que tem apenas 50% de wins, né? E 50% de loss. Ou seja, é uma estratégia com apenas 50% de assertividade. Sabe aquela estratégia assim, ruim, mas ruim mesmo? É isso aí. E mesmo que você tenha uma estratégia horrível, se você segue a minha matemática, olha isso aqui, ó. Olha no final do mês o que você fecha, ó. Você fecha o mês, ó, no positivo. Então dá para viver de trade? Dá sim. Só que só dá para viver de trade com uma matemática que funciona. Então tá aqui a prova real que o teu problema não é estratégia, tá? Porque mesmo que você tenha uma estratégia horrível, se você segue gestão, se você tem uma matemática que funciona, você ainda consegue ser consistente e sair positivo. Então aqui é uma estratégia de 50%, aqui é uma estratégia acima de 85%. Estratégiazinha ruim e estratégia do brabo. Então, imagina, mesmo que você tenha uma estratégia horrível, você ainda consegue sair positivo usando a matemática. Então, tá aí a prova, tá? Que o teu problema, então, não é mais estratégia. Então, para de ficar pulando de galho em galho aí, procurando a estratégia perfeita, assume que o problema até é com você. Então, ó, mais tarde a gente bate esse papinho aqui, pode ser? 9 horas da noite eu vou entregar para vocês essa matemática aí, né? Provando para vocês que é possível sim viver de trade. Eu vou te provar com a matemática, com a ciência, com a lógica, tá? Então, você vai perceber ali aonde você está errando. Eu vou mostrar para você ali aonde você está cometendo o erro ali. Fechou? Então vamos aqui rapidinho. Vamos estar explicando aqui, né? Assim que terminar a live, você vai me chamar no PV e eu vou estar liberando para você o teste do Brabo. Vou liberar para você por, ó, 30 dias, tá? Então, você, com uma estratégia ruim, com a minha matemática, você ainda consegue sair positivo. Imagina com uma estratégia que te entregue, né? Você percebe aí, né? Todos os dias a gente abre ativos, a gente procura, a gente seleciona os ativos que estão acima de 90%
de assertividade, tá? Então, você pega esses ativos e aí sim você faz a matemática, aí é pimba, né? Aí é pimba. E melhor ainda, né? Fazendo as confluências. Mesmo que o indicador tenha uma assertividade incrível, nós não vamos entrar em todos os sinais. Nós vamos filtrar estes sinais, tá? Nós vamos pegar ali somente as melhores oportunidades. Então é isso aqui que eu vou te ensinar agora, né? Eu falei para você, isso aqui é assunto de mentoria, tá? Presta atenção que eu vou te ensinar você a olhar para o gráfico e agora realmente entender o que ele está fazendo. Essa vontade que você tem de olhar para o gráfico e interpretar ele, essa vontade que você tem de olhar para o gráfico e entender o que ele está fazendo, é hoje, tá? Hoje você vai, né? Nós vamos ter aqui uma visão de gráfico. Tá legal, família? Então, bora lá, bora aqui para nossa primeira confluência, tá? Nossa primeira confluência é o seguinte: nós vamos, tá? Nós vamos pegar operações no início, na abertura da vela de 1 hora. Presta atenção que aqui vocês se perdem. Aqui vocês acham que nós operamos em 1 hora. Não, nada disso. Nós operamos em M1 ou M5, tá bom? Aqui, para você ter uma referência do que acontece com a vela em H1 e o que acontece com tempo menor, tá? Nisso, na diferença de tempos maiores para menores. Então, eu vou fazer vários desenhozinhos aqui para fazer você chegar à conclusão por que a gente opera na abertura de vela de H1 e não no final, tá? Então, vamos entender aqui, ó. Vou fazer todo um desenho, tá? Mas é uma coisa muito simples, que você até hoje, eu tenho certeza que você não parou para analisar isso, tá? São poucos traders e praticamente eu quase não vejo ninguém ensinando isso aqui. Então, presta atenção, ó. A vela de 1 hora, ela tem 60 minutos. Não é isso, família? A vela de 1 hora tem 60 minutos. Nós vamos operar nos primeiros 30 minutos dessa vela de H1 e não nos últimos 30 minutos. Por quê, Bia? Por que a gente opera somente nos primeiros 30 minutos e não nos últimos 30 minutos? Vamos entender. Ó, todas as velas, praticamente todas as velas, elas deixam corpo e pavio. Não é isso? Ok? Então, nós temos um candle, uma vela, ela é formada por corpo e pavio. Então, eu vou te ensinar o que acontece, se tratando de vela de 1 hora ainda, tá bom? Eu vou te ensinar o que acontece quando tem corpo e estrutura em H1, o que vai fazer lá em tempos menores, e o que acontece quando tem pavio. O que acontece em tempos menores quando o gráfico está deixando o pavio, e o que acontece em tempos menores quando o gráfico está deixando o corpo de vela em H1. Tá legal? Então, vamos aqui, ó. Quando uma vela de H1 inicia, ela começa, por exemplo, agora 9 horas começou uma vela. Todas essas velas, quando inicia, ela inicia estourando para uma região. Ela já começa nascendo com muita força de tendência. Então, olha, a probabilidade dela iniciar já subindo ou descendo é muito grande, tá? Então, lembra do corpo? Lembra da estrutura? Então, quando a gente tem corpo em H1, né, teve um candle verde com bastante corpo. Quando você joga para um tempo menor, por exemplo, um M1, você vai perceber que enquanto H1 estava tendo um corpo verde, quando você joga para um tempo menor, você vai perceber que vai ter várias velinhas fazendo uma tendência de alta. E é isso que eu e você queremos. Nós queremos operar a favor da tendência. Então, é isso aqui que nós vamos surfar. Nós vamos surfar a favor dessa pernada de alta, tá legal? Então, nós vamos aproveitar essa tendência, a gente vai ir a favor dessa tendência. Se uma vela de H1 começou com o corpo vermelho estourando para baixo, quando você joga para um time menor, M1, por exemplo, você vai perceber várias velinhas descendo, fazendo um movimento de baixa. E aqui é onde nós vamos aproveitar. Nós vamos ir a favor deste movimento. Então, resumidamente, Bia, eu entendi. Quando tem corpo em H1, tem tendência em M1. Tem corpo em H1,
tem tendência em M1. Não entendi o que tem a ver o pavio e não entendi por que a gente não opera nos últimos 30. Vamos lá, vamos resumir para você aqui, ó. Quando uma vela de H1 inicia, ela tem a probabilidade de iniciar criando um corpo. Tendo um corpo, tem tendência em M1, não é isso? Quando está nos últimos minutos aquela vela de H1, 30, 32, 40 em diante, essa vela de H1, que antes ela tinha bastante força, ela começa a perder força. Ela começa a fazer fechamento de vela. Eu brinco aqui que é um efeitozinho sanfona, que é o quê? Essa vela antes, ela tinha bastante corpo, agora ela começa a fazer efeito sanfona. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E esse subir e descer que ela faz aqui, ela vai simplesmente recolhendo o tamanho do corpo e vai deixando pavio, tá? Então, olha, quando essa vela está no movimento de fechamento, simplesmente sobe, desce, naturalmente o gráfico fica assim, ó, sobe, desce, sobe, desce. Simplesmente não só sobe, ou desce, desce. Começa a ficar uma lateralização. E aí, ó, você deixou de ter um gráfico tendencioso e agora você tem um gráfico lateralizado. E aí, você está operando aqui, vai tomar bastante loss, tá legal? Vou mostrar para vocês aqui numa imagem bem simplificadamente para vocês verem o que acontece, tá? Vou desenhar aqui um candle verde, tá? Uma vela de 1 hora, tá bom? Então, ó, enquanto tem corpo em H1, tá tendo um corpo aqui em H1. Aí você joga para um tempo menor, um M1 aqui, ó. Aí você vai perceber que enquanto essa vela H1 tá criando um corpo, lá em M1, ó, várias velinhas formando uma tendência de alta. Fácil, né, família? Qualquer um consegue perceber que isso aqui é uma pernada de alta. Não tem muito segredo aqui não, correto? Uma pernada de alta. Então, nós vamos surfar a favor desse movimento. Nós vamos aproveitar essa tendência aqui e a gente vai junto com ela. Tá legal? Agora, por que que não é confiável pegar fechamento de vela de H1? Porque antes a gente tinha uma pernada muito grande de alta, a gente tinha tendência. Agora, depois dos 30 minutos, né, que aquele gráfico vai começar a fazer movimento de fechamento de vela de H1, agora o preço está, ó, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Ele fica lateralizado. Você vai operar aqui, família? Não. Isso aqui não é para nós. Aqui não faz sentido nós operarmos a favor da tendência. Por quê? Porque vai subir, vai descer. Vai descer, vai subir. Não vai ter uma pernada bonita de alta ou de baixa, tá? Então, resumidamente, você não precisa ficar voltando o preço em H1 para fazer marcação de nada. É só você, eu desenhei tudo isso aqui para você entender que você vai começar a operar nos primeiros 30 minutos daquela vela de H1. Ponto final. Ou seja, você começou 9 horas da manhã. Você vai bater a sua meta até 9h30. Bia, não consegui fazer minha meta com 30 minutos. Espera a próxima vela iniciar, a vela de 10 horas. E aí, você vai operar de novo até 10h30. Passou disso, você esquece. 31, 30, 40. Por quê? Vai ter fechamento de vela. Aquela vela que antes tinha força, ela vai perdendo força, vai tendo pouco corpo e muito pavio, tá? Então, isso aqui é bem fácil, é bem simples, tá? Se você for pegar, por exemplo, que eu vou colocar uma vela aqui, um gráfico em H1. Ó, coloquei em H1. Eu vou puxar aqui. Essa vela começou agora, tá? Mas você pode perceber que 90% das velas de H1, todas praticamente terminam com pavio. Todas praticamente. Só uma aqui que não terminou, ó. Então, várias velinhas terminam deixando pavio. E este movimento que ela tá fazendo ali, ó, de subir e descer, sobe, desce, vai deixar o gráfico assim, ó. Sobe, desce.
Então, você comprou aqui, tomou loss, tá? Mas, se tem corpo, olha essa vela verde aqui, ó. Praticamente o tempo inteiro, o gráfico estava aqui, ó, subindo. Porque não houve muita tendência de baixo ali, não houve pavio para baixo ali. Então, praticamente em uma hora, o gráfico fez uma pernada gigantesca de alta. Olha a gente surfando a favor disso aqui, família. Olha a gente indo a favor desse aqui, tá? Então, o gráfico começa a retrair, vai perdendo corpo e vai deixando pavio. Agora ficou perigoso para a gente. Por quê? Porque agora a gente começa a ter muitos falsos rompimentos. Então, se uma hora você tiver um tempinho aí, né, você coloca o gráfico em H1, depois coloca em M5. Você vai ver o que acontece, né, o M1. O que acontece quando tem corpo em H1 e o que acontece lá em tempos menores, como M1, por exemplo. Tá legal? Então, essa aqui é a nossa primeira confluência, né? É algo bem simples aí, que você até hoje não parou para analisar. Você, então, não pega mais fechamento de vela de H1. Agora, a dica da live. Se você opera retração de vela, aí já é outra coisa, né? Retração de vela seria interessante, então, você pegar em fechamento de vela de H1, tá? Por quê? Porque é aquele momento que a vela fica retraindo ali, né? E aí sim é um momento ideal, tá bom? Então, bora aqui para o nosso próximo filtro. Nós vamos escolher ativos, tá? Que esteja entregando acima de 90% de assertividade. Ou seja, nós vamos escolher ativos que estejam com uma assertividade boa para fazer nossas operações. Por quê? Não faz sentido. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Você tem um ativo assim, ó, 20-1. E o outro ativo tá assim, ó, 18-8. O que eu percebo com isso aqui? Eu percebo que o problema não é a minha estratégia. Porque em um ativo, a minha estratégia está me dando quase 100% de assertividade. Em outro ativo, não está tão legal assim. Então, qual que é o erro que você está cometendo? Você está cometendo um erro gigantesco na escolha do ativo, da moeda. Você está operando em ativos que não estão respeitando a sua estratégia. Então, o problema não é a sua estratégia, é o ativo que você está operando naquele momento, que não está respeitando a sua estratégia. Eu brinco muito aqui que a gente tem mania de idolatrar ativos, né? Todos os dias a gente abre Euro USD, porque é a moeda principal. Só que o Euro USD hoje realmente tá bom de mineiro para operar. Tá 20-1. Tá legal? Tá 20-1. Beleza. Hoje, Euro USD tá legal para se operar. Mas amanhã, nós temos que entender que cada movimento do gráfico são diferentes de hora em hora. Imagina de dia em dia. Então, o que está acontecendo hoje aqui, amanhã pode estar acontecendo uma outra coisa, um outro movimento de gráfico. Um gráfico que está tendencioso hoje, amanhã pode estar lateralizado. E você continua quebrando cabeça com esse ativo, achando que ele vai ser a sua solução. Então, ó, EURUSD hoje te deu 20-1, mas amanhã ele te deu 18-8. Por quê? Hoje ele estava tendencioso, mas amanhã ele está lateral. Percebem isso, família? Então, para de ficar focando em ativos que não estão respeitando a sua estratégia. Você quer operar pullback em todos os ativos. Você quer operar fluxo de vela em todos os ativos. Você simplesmente faz... Eu já percebi várias pessoas abrem 10 ativos lá em cima na corretora e quer simplesmente facilidade, rapidez. Eu vou abrir 10 ativos aqui, porque aí eu vou ter sinais mais rápidos, mas é mais loss mais rápido. Por quê? Porque simplesmente nem todos os ativos estão respeitando a sua estratégia. Tá legal? Então, olha, aqui tá exemplos. Tá exemplos que eu abri alguns ativos ali. Alguns estão com uma assertividade boa, outros não estão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, Euro JPY 22-4. Ele tá na berlinda.
O máximo que eu aceito aqui, ó, são 4 loss, tá? Passou disso, eu fecho. Ele tá na berlinda, eu vou começar a analisar esse ativo aqui, nem para estar fechando ele. Esse aqui, ó, tá legal. Tá 17-2, tá? Então, isso aqui tá perfeito, né? Tá uma tendência linda de alta, veio uma tendência de baixa, depois está vindo uma tendência de alta. Isso aqui que nós queremos, tá bom, família? Vou para um outro ativo aqui, ó, 22-3. Tá legal, tá uma assertividade muito boa. Aí você abre um ativo aqui, você abre um outro ativo aqui, quando você coloca lá, né, quando você puxa o indicador, ele, deixa eu ver esse aqui, ó, Euroald, tá 20-4, tá na berlinda ali também, né? Mas vai ter ativos ali, ó, por exemplo, aqui, ó, 17-8, vamos puxar um zoom? É o que eu mostrei para vocês, ó, 17-8. Não faz sentido, pelo amor de Deus, faz sentido eu deixar de operar naqueles ativos com assertividade de quase 90% para operar em um ativo com essa assertividade aqui, família? 8 loss não faz sentido, tá? Então, simplesmente, eu vou cair fora deste ativo, tá? Então, não vale a pena eu gastar meu tempo, energia e dinheiro em um ativo desse aqui. Então, a escolha do ativo é predominante, tá? E a prova para você que vai ter ativos que vai simplesmente respeitar lindamente a sua estratégia e vai ter ativos que não vai respeitar tão bem assim, tá? Só que quando você abre as corretoras lá de opções, a gente está aqui no MetaTrader do Forex, mas quando a gente abre as corretoras de opções, a gente fica perdido lá. Se você não tem análise gráfica, se você não tem tempo de gráfico, se você não entende gráfico, você fica perdido, você não tem noção se aquele ativo está ou não respeitando a sua estratégia. Então, o indicador ele facilita a nossa vida porque ele já nos entregou ali, né? Se está realmente respeitando a nossa estratégia ou não. Tá legal? Aqui eu deixei ciente para vocês que o indicador ele funciona em mercado aberto, ou seja, qualquer corretora, tá? Você não precisa ficar preso a uma corretora específica. Eu falo isso aqui em todas as lives. Na hora que termina a live, a primeira coisa que me perguntam é: funciona em todas as corretoras? Funciona. Mercado aberto. Você está aqui, ó. Aqui a gente não está nem em corretora de opções. A gente está aqui no MetaTrader, tá? E mesmo assim, todos os ativos aqui, ó, disponível para você. Então, o que tem aqui, tem em todas, tá? Tá legal? Então, você não precisa ficar preso a uma corretora específica. Aqui também eu deixei ciente para vocês que funciona também em cripto. Criptomoeda também funciona, né? Tem algumas criptozinhos aqui, ó. Tem Bitcoin, tem Ethereum, tem XRP, Litecoin, enfim. Mas não são todas as corretoras, né, que tem cripto. Cripto é uma moeda muito assertiva e aí algumas corretoras estão tirando as criptos aí, né, porque estava ficando muito no prejuízo. E aí eles começaram a tirar as criptos. Então, você precisa olhar uma que tenha. E OTC, Bia, 24 horas. Funciona também OTC, mas OTC funciona para essas corretoras, né, que são iguais a Equioption, né, Casa Trade, Bullix, Avalon, Polar e blá blá blá, né, todas essas aí da empresa da Code Code, tá legal? Então, sim, eu indico o mercado aberto, porque é um mercado real, né, mas tem gente que tem dificuldade para operar em mercado aberto por causa do horário, né, então, sim, você também tem alguns ativos, né, e não são muitos, são poucos, mas você também tem alguns ativos para estar operando no OTC, tá? Outra dúvida que vocês me perguntam aqui, Bia, o indicador, como é que é essa contagem aqui, ó, que ele faz? O que é essa contagem ali? Vamos ver. Essa contagem é o seguinte, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó. Ele faz uma contagem, ó, em 288 velas, ou seja, das últimas 288 velas, tivemos 18 wins e 2 loss. Então, teve 20 sinais, 18 positivos e 2 negativos. Então, ele conta aqui pra gente, tá? Ele faz uma contagem aqui das últimas 288 velas. Vou tirar um zoom aqui, para vocês verem. Ó, vocês percebem que daqui para trás não tem sinal e tem sinal só daqui para frente. Ou seja, as 288 velas começaram a contagem aqui, tá?
Então, simplesmente vai contar das últimas 288 velas. Tivemos vários sinaizinhos, vários sinaizinhos, e deram 18 wins e 2 losses. Muito assertivo, né, família? Mas é claro que a gente não entra em todos os sinais. Vocês podem ver que enquanto a gente está aqui na live, aonde foi win, onde foi loss. Aqui a setinha não vai recalculando ali até achar um win, não, tá? Aonde foi win, aonde foi loss, tá? Não é igual esses indicadores ali que fica procurando uma vela até dar um winzão ali, não, tá bom? Então, simplesmente é isso mesmo aqui que vocês estão vendo e pronto, acabou. E o melhor, antes de você comprar, eu vou deixar você testar, família. Então, aproveita que o indicador ainda tá preço de banana, só tá R$100 ali. Provavelmente, mês que vem a gente vai aumentar isso aí, né? Porque essa atividade tá surreal, tá incrível. Aqui eu provei com você, provei que uma estratégia fuleira, uma estratégiazinha ruim, com a minha matemática, você ainda fecha positivo. Imagina com uma estratégia, com uma assertividade como o brabo aqui. Tá legal? Então, é sobre isso, tá? Outra coisa que vocês perguntam, Bia, o indicador, ele tem martingale? Martingale, família, é duplicação de valor. Então, vocês jamais vão fazer duplicação de valor, tá? Nós fazemos aqui mãozinha fixa, tá? O resultado disso aqui, é até na segunda vela, tá? Por exemplo, aqui, deixa eu achar aqui, achei. Aqui, mandou comprar, aqui deu loss, mas na outra deu win. Então, se dá win de primeira, vai contabilizar lá o win. Se dá win na segunda, também vai contabilizar o win. Nós fazemos mão fixa. Aqui entrei com 10, perdi, entro com 10 na próxima, 1 a 1. Depois fiz mais um win de primeira, fico 2 a 1. Então, a minha meta é tentar buscar 2 a 0, o 2x1 sempre, né? 2x1 salva. O que é o 2x1? Fiquei no 1 a 1 ali, desempatei, pronto, é melhor parar. Por quê? Porque não é um lucro tão grande, mas ainda é lucro. Não estou negativa, estou com lucro no bolso. Então, melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Então, 2x1 salva, tá? E o seu stop loss aqui, se você tomar 2 de cara ali, você também para. Tá legal, família? Então, tem pessoas que é um pouco mais agressiva. Bia, posso aumentar para 3 a 0? Pode. Você pode fazer 3 a 0, 2 a 1 e 0x3, tá? Então, o mesmo que você para de ganhar tem que ser o mesmo que você para de perder. Por quê? Para a matemáticazinha bater. Lembra lá da matemática que eu vou explicar para vocês mais tarde? Então, é isso, tá? Se você para de ganhar com 2 e para de perder com 4, a matemática não bate, não. Tá? Não vai bater, tá bom? Você vai ficar sempre negativo à frente. Então, você precisa fazer uma matemática que realmente, né, te traga consistência, tá bom? Por que nós não fazemos galho? A porcaria do galho ali. O que é o galho? Aqui eu entrei com 10, perdi. Na próxima, eu duplico. Eu entro com 20. Galho 1. Se você perde isso aqui, família, você toma 4 loss de uma vez. Amanhã, para você recuperar isso aqui, meu amigo, minha amiga, você vai precisar de 4 wins para recuperar isso aqui. É uma bola de neve, é um fluxo sem fim. Não existe gerenciamento que protege martingale. Isso aqui é coisa do demo, tá? Isso aqui é coisa do demo. Olha o Gali 2, Entrei com 10, perdi, duplica. Gali 1, 20. Gali 2, 40. Nossa, Deus. Se você perde isso aqui, você toma 8 loss de uma vez, família. Você tem noção? 8 loss. Amanhã, para você recuperar isso aqui, você vai precisar de 8 wins para recuperar isso aqui, tá? Simplesmente, acredito eu, que não é isso que você tem, não é isso que você quer como trade. Tem certeza que é isso que você quer viver? Tem certeza que é isso que você quer para sua vida? Tem certeza que isso aqui quer viver de trade? Então, pelo amor de Deus, para, né? Chega. Chega de ficar aí nessas livezinhas de trade de porte que faz martingale 1, martingale 2. O cara vai lá te dar 3 wins. Você idolatra ele. Você fala, não, fodão ele, né? Na hora que vem um loss, te toma 8. 3 passos para frente, 8 passos para trás, igual Michael Jackson. Então, você precisa acordar para a vida.
sai fora de gale. O que é realmente consistência? Olha os nossos meses aí, ó, ao vivo com vocês. Simplesmente é isso. Mãozinha fixa. Na live da noite eu ainda faço uma entrada. Uma ou duas no máximo, tá? Uma ou duas no máximo. E é isso. Isso que é ser consistente. Isso que é viver de trade. Qualquer outra coisa diferente disso aqui você descarta, porque não presta. Tá? Até porque você já tentou várias coisas por aí e nenhum deles deu certo, né? É porque não presta, tá bom? Então é sobre isso. Mãozinha fixa, bonitinha, nada de gale 1, gale 2. Isso aí é coisa do demo. Agora vamos aqui, ó, para as nossas confluências, tá? Que eu prometi para vocês que eu ia entregar. Eu falei para vocês que essa live aqui, família, é assunto de mentoria. Isso aqui que eu tô falando para vocês aqui, vai abrir a sua mente, vai abrir a sua visão de gráfico de uma forma que você nunca teve. Bia, quero entender esse treco. Preciso entender de gráfico. Eu tenho muita informação e vira overdose de informações. Ou então eu não tenho informação nenhuma, ou então eu tô perdidinho. Isso aqui é para você que tem informação demais, isso aqui é para você que tem informação de menos. Eu vou simplificar a sua vida, pode ser? Deixa eu tomar só uma aguinha aqui. Tem pessoas aqui que têm conhecimento demais, mas esse conhecimento demais para você não tá prestando, né? Não adianta. Tem gente aqui que tem conhecimento de menos, aí que não vai adiantar mesmo. Então vamos embora lá, ó. Aqui, essas duas confluências é para a gente falar um pouquinho do famoso Price Action, tá? A famosa análise gráfica. Se você nunca escutou falar sobre isso, você não está estudando trade, não. Tá? Você não está estudando trade, não. Porque o trade, ele é sobre gráfico. Então, olha, resumidamente, estamos aqui no gráfico do Forex, tá? Do Forex. O Forex é o gráfico real, correto? E aí vem a corretora de opções e espelha o Forex. Por mais que às vezes não espelhe 100%, uma ou outra vela dá uma divergência, mas ainda espelha. Então, o que está acontecendo aqui está acontecendo no OB. Então, OB, nós ignoramos padrões gráficos, porque a gente fala, não funciona padrões gráficos em OB. Mas, meu querido, OB espelha Forex. O que está acontecendo aqui acontece lá. Então, vamos focar aqui. Vamos focar neste gráfico. Vamos focar padrões gráficos. Então, você percebe que cada velinha dessa aqui, ó, tem um significado, tem um porquê. Se não, seriam todas do mesmo tamanho, só mudaria a cor, né? Então, acredito que você é uma pessoa suficientemente inteligente para perceber que cada velinha dessa tem um padrão diferente. Por que será? Não tá ali à toa, não, família. Pelo amor de Deus, tá bom? Então, no Forex, cada padrãozinho desse tem um significado, tem um porquê. Eu sei que é muita coisa. Quando eu mando para vocês lá no grupo, né, o PDF de padrões gráficos, são mais de 60 páginas. É muita coisa. Vou enviar de novo lá no grupo, tá bom? Tá fixado lá, mas eu vou enviar lá de novo. Bia é misericórdia. Família, nem eu, tá? Nem eu consigo gravar isso tudo. Mas nós vamos simplificar a nossa vida. De milhares de padrões aqui, nós vamos focar apenas em 3. 3 eu acho que você consegue gravar, não consegue? Minha sobrinha consegue gravar, então você também consegue, tá bom? Então hoje eu vou te dar 3 velas que vai aparecer aqui neste gráficozinho bonitinho. E essas 3 velas vão mudar a sua forma de olhar isso aqui. Ponto. Você vai sair daqui, ó, hoje expert. Na hora que você bater o olho, no gráfico, tá? Agora sim, você vai entender desse negócio aqui, desse trem mineiro aqui, pode ser? Então vamos lá, ó. Antes da gente falar desses 3 padrões, vamos aqui, ó, só nessa confluência aqui que eu esqueci dela, ó. Vela do suporte, tá? Vela do sinal bolinha tem que romper suporte de resistência. Vela do sinal bolinha tem que romper suporte de resistência. Então, você percebe que tem vários sinais. Vários sinais. Nós não vamos entrar em todos. Por quê?
Porque nós precisamos fazer análise gráfica, não é isso? Essa aqui é bem simples. A vela da bolinha. A gente tem aqui, ó, bolinha e seta. Bolinha e seta. Tá legal? Nosso indicador é uma ferramenta, mas a decisão tem que ser humana. Humana. Vou entrar ou não? Entro ou não? O indicador, o papel dele é só para te alertar de um rompimento. Mas a decisão de entrar aqui tem que ser nossa. Tá bom, família? Tem que ser nossa. Nós vamos tomar a decisão de entrar ou não. Então, a vela da bolinha é a nossa primeira confluência. Ou seja, a vela da bolinha é uma atenção. Atenção! Possível entrada na próxima vela. Então, esta vela da bolinha, ela precisa realmente romper a nossa região para confirmar uma nova tendência. Então, olha, vela da bolinha, plim! Essa vela da bolinha vai romper aqui o suporte. Se essa vela da bolinha realmente terminar com o corpo para baixo do suporte, nós podemos acreditar, sim, numa tendênciazinha nova. Começar, porque a gente tem mais uma confluência. Mas, se essa vela da bolinha, ela faz isso aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Plim! Dá o alerta. Mas, tá? Mas, ela não rompe o nosso suporte. Ela vem até aqui, retrai, 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 retrai. Ela volta para dentro do canal e deixa aqui um pavio. Falso rompimento. O rompimento tem que ser o corpo. Lembra lá, corpo e pavio? Tem que ser o corpo. Se só o pavio ficou para baixo, mesmo que manda a gente vender, a gente não vende. Por quê? Porque não é uma nova tendência. É um falso rompimento. Então, olha aqui, ó. Lóizinho e lóizinho e lóizinho. Nenhum de nós teríamos pego esse lós aqui. Por quê? Porque vela da bolinha não rompeu da forma que nós queríamos. Ela tentou romper, mas não rompeu. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Vamos focar aqui, ó. Ó. Bolinha aqui, ó. Foca nessa vela da bolinha. Vem até aqui embaixo, ó. Essa vela vermelha aqui, que esse paviozão. Ela tentou romper o suporte, estão vendo? Onde está o mouse? Ela veio, tentou romper, não teve força de rompimento, retraiu. Aí mandou vender aqui, seta para baixo. Toma loss. A Bia deu ir na próxima, não interessa. Eu não entro. Mesma coisa aqui, ó. Essa vela verde. Aqui, ó. Ó, essa vela desse paviozão aqui, ó. Bolinha aqui embaixo. Olha a bolinha. Ela tentou romper, tá? Tentou romper, mas nos últimos segundos ou minutos ali, ela não teve força. Ela terminou exatamente em cima da resistência. Mandou você comprar aqui na seta, toma loss. A Bia deu ir na próxima, não interessa. Eu não pego, tá? Eu quero perfeição. Eu quero vela da bolinha explodindo. Eu quero que realmente rompa aquela região. Se não rompeu, eu esqueço, tá? Então, uma confluência gigantesca, família, para a gente aumentar a nossa assertividade. Vários loss ali, nós não teríamos pego pelo simples análise, poxa, uma análise simples. Até minha sobrinha de 10 anos sabe que essa vela aqui, ó, essa vela verde, a bolinha, ó, essa vela verde, ó, não rompeu a resistência, poxa. Olha isso aqui, família. Ela tentou vir, ela realmente teve força, veio até aqui em cima, bateu na resistência, ela retraiu, mandou você comprar na próxima, tomou loss. A Bia deu ir na próxima, não interessa. Eu não entro. Olha aqui, ó. Olha o sinalzinho aqui de agora, ó. Ao vivo para você. Acabou de acontecer esse sinal, ó. Ó. Vela da bolinha. Tentou romper. Ela terminou exatamente em cima da nossa resistência. Mandou comprar loss, né? A próxima parece estar dando win, mas mesmo assim eu não pego. Eu vou ignorar este sinal e vou procurar um próximo, tá? Eu quero perfeição. Eu quero velinha da bolinha romper na região. Não rompeu, eu esqueço esse sinal e procuro um próximo. Tá legal, família? Bacana? Nós queremos rompimento. Eu quero confirmação de tendência. Olha isso aqui, ó. Olha esta vela. Ela saiu da resistência. Ela vazou a resistência. Agora sim, eu acredito numa compra. Então, nossa primeira confluência é a vela da bolinha. Vela da bolinha tem que romper suporte e resistência. E agora aqui por último, né?
é a nossa análise de preço e action ali, aqueles 3 padrõezinhos que eu falei para você, tá? 3 padrõezinhos que nós vamos esperar, que nós vamos aguardar, tá? Para tomar a decisão de entrar ou não. Vamos aqui o primeiro, ó. Primeiro, se aparecer este padrãozinho aqui, tá? No fundo de uma região, nós chamamos isso aqui de vela martelo, tá? De vela martelo. Se aparecer o martelozinho no fundo de uma região, aqui nós vamos olhar, ó, pavio. Tá legal? Pavio da vela. Pavio tá por cima ou por baixo? Tá por baixo. Apareceu no fundo de uma região. Vamos fazer uma leitura desse padrão aqui? Vamos fazer uma interpretação deste pavio? Quando essa vela, esse padrão aparecer lá no gráfico, o que está querendo me dizer? O que está acontecendo lá nos bastidores? Agora você vai sair daqui expert. Você vai olhar para o gráfico na hora que acontecer esses padrõezinhos aqui, você vai começar a entender essa vontade que você tem. Hoje você vai sair daqui, ó, afiadinho, hein? Ó, na briga dos compradores e dos vendedores, dos famosos touros e os ursos, né? Os big play, os caras que movimentam o mercado. Na briga dos compradores e dos vendedores, quem que você acha que está levando a melhor neste padrão aqui? O que você acha que está acontecendo lá nos bastidores quando acontece esse padrãozinho aqui no fundo de uma região? Compradores e vendedores. Quem está ganhando essa briga aqui? Os compradores, família. Ó, tá jogando este preço lá para cima. Martelozinho do Thor. Pá, 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 pá. É como se estivesse empurrando essa vela para cima, ó, e falando, vela, sobe. Isso aqui, ó, é a confirmação de uma probabilidade gigantesca de alta. Os big player, os compradores estão entrando pesado a favor do movimento de alta. Como eu não sou neném, eu também vou ir a favor do movimento de alta. Lembra daquela frasezinha assim, não opere contra a tendência? A minha frase é, não opere contra os big player. Quem são os big player? Big player são os caras que movimentam pesado Forex. Tá legal? A gente entra com R$100 aqui na venda, os caras entram com 100 mil dólares a favor da compra. Aí você quer movimentar a venda entrando com R$100 e os caras entrando pesado a favor da tendência de alta. Então, essa frase que a gente escuta aí, não opere contra a tendência, é basicamente não opere contra os gigantes. Se os big player estão indo a favor do movimento de alta, estão acreditando numa forte tendência de alta, estão querendo jogar esse preço para cima, você vai ir contra a manada, família? Você vai ser atropelado. Então, se os big players estão indo a favor da alta, eu, como sou tão pequenininha, eu também sou a favor do movimento de alta. Então, olha que interessante. Você identificou esse padrão, você já sabe interpretar o que o gráfico está fazendo. Agora você já consegue identificar qual que é a tendência, a probabilidade gigantesca de começar a acontecer aqui. Tá legal? Este, então, olha que legal. Tá clareando a mente aí, hein? Cada um aqui vai liberando 200 conto aí no Pix. Mentoria para vocês aí, ó, gratuitamente. Então, olha, vamos pro nosso aqui segundo padrãozinho, tá? Nós vamos aqui pro nosso segundo padrão. O nosso segundo padrão é o seguinte, é também, né, alguns aqui também chamam de martelozinho, que fica mais fácil de você entender, só que agora o pavio está invertido, o pavio está por cima. E este padrão, ele vai aparecer lá nos topos das regiões, tá? Lá no topinho. Se caso, tá, aparecer este martelozinho lá de pendurado lá em cima, na briga dos compradores e dos vendedores, dos touros e dos ursos, quem que você acha? Agora você está olhando para esse padrão aqui, agora já ficou fácil, né? Já ficou fácil você interpretar quem que está ganhando essa briga aqui, família. Compradores ou vendedores? Os vendedores. Isso aí mesmo, ó. Pavio por cima, vendedores jogando este preço para baixo. Martelozinho do Thor, ó. Pá, 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 desce vela. Então aqui, ó, a gente tem
uma probabilidade gigantesca do gráfico começar a descer. Então, nós também, como a gente não é nem mais, como você aprendeu que você não opera contra os big player, você não opera contra a tendência, nós simplesmente vamos ir a favor do movimento de baixa. Olha que legal! Duas velinhas e tu já tá entendendo o gráfico, hein? Apareceu esse padrãozinho lá no topo, lá no céu. Você começou a entender a probabilidade que pode acontecer ali, tá bom? Então, olha, vamos para o nosso último, tá? Nossa última velinha, nosso último padrãozinho de vela, tá? Nós chamamos de vela elefante ou vela de força. Veio velinhas assim, ó, pequenininhas assim, ó. Aí do nada estourou uma vela grande assim. Veio uma vela muito grande em relação às outras e nada de pavio, quase nada de pavio, tá? Quase nada de rejeição. Então, isso aqui é uma leitura que eu faço que praticamente quase 100% dos big player foram a favor do movimento de alta. Como a gente não é bobinho mais, nós também vamos acreditar na forte tendência de alta. Mesma coisa o exemplo de baixo aqui, ó. Várias velinhas pequenininhas, do nada estourou uma vela gigante, uma vela de força. Aqui está me dizendo que praticamente quase 100% dos big players ali estão indo a favor do movimento de baixa. Perfeito? Então, olha como agora eu clareei a sua mente. Quando acontecer somente esses três padrões, você vai esperar somente esses três menininhos ali, tá? Para a gente fazer as nossas entradas, tá legal? Então, vamos colocar agora essas três confluências aqui no nosso gráfico. Vou desenhar para vocês aqui que vai ficar mais fácil. Ó. Se tiver um rompimento de baixo, plim, vela da bolinha rompeu, nossa primeira confluência. Ó. Vela do sinal bolinha tem que romper suporte e resistência. Então, nossa vela da bolinha rompeu para baixo. Beleza. Antes da gente tomar a decisão de vendermos aqui, nós precisamos olhar, tá? A próxima confluência. Aqui, ó. Vela antes da bolinha. A vela que vem aqui, antes do sinal bolinha. Daqueles três padrões, daquelas três velas que a gente estudou aqui. Para este movimento de baixo, vamos ver se você agora está expert. Daqueles três padrõezinhos lá, qual deles tem que vir aqui em cima para confirmar esse movimento de baixo? Hã? Será que será que você falou aí, né? Que curiosidade que eu fico. Olha, aqui pode ser dois, tá? Pode ser vela elefante, pode ser. Confirmou aqui, posso entrar vendido. Mas eu gosto de rejeição de preço. Eu gosto de pavio. O interessante aqui, ó, é que venha a velinha martelo de pendurada lá no céu. Aí sim, ó, pavio jogando preço para baixo. Vendedores jogando preço para baixo. Confirmou com rompimento. Agora sim eu faço a minha entrada. Isso aqui é a entrada perfeita. Tirou print aí? Parabéns, hein? Você tá fera. Você tá craque. Ensinei você a analisar o gráfico, coisas que mentorias aí que você já pagou por aí não fizeram. Então, olha, aconteceu este padrãozinho aqui, é uma confluência linda, gigantesca. Agora vamos ver aqui o movimento de alta, ó. Temos aqui a resistência. Plim! Vela da bolinha rompeu. Lembra lá? Vela da bolinha tem que romper suporte e resistência. Então, nossa primeira confluência é a vela da bolinha. E aí, antes da gente entrar aqui, nós temos que olhar a vela anterior aqui. Vamos dar uma olhadinha qual daqueles padrõezinhos, qual daqueles três padrões, né, vai confirmar este movimento. Qual daqueles três padrõezinhos lá vai confirmar essa tendênciazinha de alta? Lembram lá? Qual deles? Qual padrãozinho tem que vir aqui no fundo para confirmar este movimento de alta? Pode ser dois também. Pode ser a nossa vela elefante, né? Nossa vela de força, ela pode vir ali também, não tem problema. Mas eu prefiro, né, o nosso queridinho martelozinho, ó. Ele tá aqui, paviozinho por baixo, no fundo, compradores jogando esse preço para cima, confirmou com o rompimento. Agora sim,
eu faço a minha entrada. Parabéns! Agora você é um trader que realmente entende de gráfico. Vai acontecer esse movimentozinho ali. Eu simplesmente simplifiquei a sua vida, coisa que muito tempo você não vê. Apareceu isso lá no gráfico, agora você entende qual que é o movimento que ele tende a fazer, tá? Aqui também tem uma coisa que vocês às vezes ficam na dúvida. Se rompeu para cima, beleza. Antes de vender aqui, comprar, vamos olhar o padrãozinho aqui. A vela anterior aqui, a vela que vem antes da bolinha, ela não precisa ser verde necessariamente. Ela pode ter uma cor contrária. Ela pode ter um corpo vermelho. Pode, Bia? Pode. Não tem problema. Só que o nosso foco aqui é o quê? Pavio. Então, se para confirmar esse movimento de alta, este pavio tem que estar por cima ou por baixo? Tem que estar por baixo. Confirmação de rejeição de venda, liquidez de compra. Compradores jogando este preço para cima, confirmou com rompimento, agora sim eu faço a minha entrada. Então, percebem, família, como a sua visão de gráfico mudou? Como a sua visão de gráfico mudou? Então, pelo amor de Deus, param de preguiça. Param de somente sair apertando botão para cima e para baixo, aleatoriamente ali, você ignorando padrões. Você só vai entrar se acontecer aquela entrada perfeita. Tá? Olha aqui, ó, que interessante, ó. Vamos fazer leitura aqui de pavio nestes dois, ó, nesses dois sinais aqui, ó. Aqui, vela da bolinha rompeu? Sim. Vela anterior, lembra que o nosso foco é pavio? Ela tá verde, mas vamos olhar o pavio. Pavio por baixo, jogando preço para cima. Olha, confirmou com rompimento. Faça minha entrada aqui. Dei uma trollagemzinha com doji, mas eu ir na próxima. Olha aqui, ó. Simplesmente rompimento, mas vamos olhar a anterior, ó. Por mais que tenha um corpo vermelho, mas vamos olhar pavio? Pavio por cima, jogando o preço para baixo. E o preço, ó, simplesmente, ó. Outra aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Gente, a gente tem 1 minuto de live, tá? Vou encerrar aqui essa explicação e vou estar desligando a live. Vai encerrar, vai desligar aqui, né, na nossa cara. Mas você vai eu vou mandar aqui no grupo o link do WhatsApp e você vai estar pedindo o teste do Brabo aí por 30 dias, tá bom? Bia, assisti a live lá antes de eu comprar, né? Eu vi realmente vocês fazem ao vivo ali. E o interessante é que você deixa a gente testar. Então, isso é diferencial de vários traders por aí. Vários traders vendem coisas que primeiro eles têm que comprar. Aqui você pode já sair testando. Não quero seus R$ 100 agora. Eu quero você como mensalista. Porque se você vira um mensalista, quer dizer que você está tendo resultados. Você está tendo resultados, eu fico feliz, você fica feliz, todo mundo fica feliz. Então, é uma estratégia, sim, com uma assertividade incrível. Está aqui provando para vocês ao vivo. E a gente faz operações todos os dias, 9 horas da noite. Então, bora, 9 horas a gente tem um encontro. Mas vamos explicar isso aqui, ó. Vela da bolinha rompeu? Sim. Vamos ver o anterior? Ó, mesmo que ela tenha um corpo verde. Mas vamos olhar qual que é o pavio maior? Pavio por baixo, jogando o preço para cima. Confirmou com rompimento. Agora você faz a sua entrada. Olha, 3 padrões lindos acontecendo simultaneamente. Tá bom, família? Esse aqui, ó, a gente não teria pego. Por quê? Vela da bolinha não rompeu. Deu ir na próxima, Bia, não interessa, eu não pego. Eu quero a confluência perfeita. Nós queremos a confluência perfeita. Então, nós vamos ter a paciênciazinha, assim, de esperar aquele movimento legal, tá? Não é sobre sair pegando em todos os sinais. Acabou, né? Chega. Você não é mais amador aqui. Você não tem mais análise, só sair clicando igual um maluco aí em todos os sinais. Nós vamos analisar, vamos fazer as confluências, toda essa questão ali, melhores ativos, operar em 30 minutos, fazer somente ali as 3 confluências, esperar a vela da bolinha romper. Ou seja, é uma análise profissional. Não tem essa aqui, né, de você começar sendo esse amador que você sempre foi por aí, não. Chega, né? Chega. Então tá aqui, ó, 9 horas eu vou entregar para você essa matemática, né? É uma matemática incrível ali, onde você pode tomar vários loss, vários stop loss, que mesmo assim você fecha positivo. É uma matemática que, mesmo que você tenha uma estratégia com somente 50% de assertividade, uma estratégia horrível, mesmo assim, ó, com a minha matemática,
lá no final do mês você sai positivo. Então, olha, com uma estratégia ruim, positivo. Com uma estratégia boa, positivo. Então, a sua desculpa, meu amigo, sinto muito, mas agora não é mais estratégia. O teu problema não é estratégia mais. Então, tá na hora de acordar. Tá na hora de acordar para a vida. Seu probleminha não é mais estratégia. Você fica pulando de galho em galho, indicadores, IA em IA, mentoria em mentoria, e tá aí a prova. Você não vive de trade por culpa sua, já não é mais estratégia, não. Por quê? Porque você não sabe aproveitar uma estratégia com uma boa assertividade e fazer uma matemática ali te protegendo. Você não tem uma matemática que te protege. E opções binárias, trade, mini índice, dólar, forex, qualquer coisa é matemática. Tudo precisa de um gerenciamento. Não adianta você acabar fazendo aqui, ó, 3-0, colocou o dinheiro no bolso, mas aí você continuou, devolveu os seus 3-0, ainda saiu no negativo. Aí você ainda quer viver de trade. Então você percebe que a culpa não é estratégia, a culpa é sua? Então é isso aí, tá? 9 horas da noite a gente tem o nosso encontro. E agora você vai me chamar no PV e vai pedir o seu teste aí de 30 dias. Fechou? Então valeu, família. No mais é isso. Até mais tarde, se Deus